Olá, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Que o Mestre amado possa estar presente aí na sua casa, do seu lado, no lado das pessoas que você ama, da sua família. E que possamos hoje aproveitar mais uma vez o estudo dos ensinamentos de Jesus, trazidos para nós nas mensagens de Joana de Ângeles, deste livro Espírito e Vida, uma obra psicografada pelo Divaldo Pereira Franco. Hoje a lição traz para nós, como sempre, uma mensagem de advertência, seguido de uma cota enorme de esperança, de confiança. E quando a gente termina o estudo, quando a gente termina a lição, fica sempre no nosso coração, eu acredito, meus irmãos, a certeza de que a nossa caminhada, por mais difícil que seja, por mais tumultuada que pareça, ela nunca é solitária. Nós temos sempre a assistência de Deus em nossas vidas, do Mestre Jesus, de seus benfeitores espirituais, que nos guiam, que nos orientam, que tentam de uma forma ou de outra nos mostrar o melhor caminho, aconchegar-nos ao coração no amor universal, para que a gente consiga de alguma forma encontrar forças de continuar. A vida, ela não é fácil de viver, de ser vivida, de ser enfrentada. Não é, né, meus irmãos? Todos nós sabemos, todos nós temos aí as nossas lutas individuais, as nossas lutas coletivas. E a vida, ela vem marcada por essas experiências, por tudo que a gente precisa vivenciar na compreensão do verdadeiro sentido da vida imortal. Veja bem, meus queridos irmãos, a mensagem espírita, ela chega aos nossos corações, trazendo-nos a mensagem da verdadeira esperança. A imortalidade da alma, ela descortina aos nossos corações inúmeras oportunidades de crescimento. Mas ao mesmo tempo que descortina para a gente a mensagem de esperança, também nos situa no campo da responsabilidade que cada um tem com a sua própria existência. Nos coloca o verdadeiro sentido das palavras de Jesus quando nos falou a cada um segundo suas obras. Não tem como a gente seguidores, adeptos da doutrina espírita, acharmos que a vida não vem trazer a todos nós a cota de sacrifício que a gente precisa realizar em nosso próprio benefício. Ao longo da nossa jornada evolutiva, ao longo da nossa história, de tantas experiências vividas, de tantas situações e de tantas situações emocionais sentidas, a gente tem em nós marcas profundas, fruto das nossas escolhas, fruto dos caminhos que percorremos, dos nossos interesses. A vida, ela traz pra gente esse acerto de situações. Nenhum de nós, em sua completude, poderá experimentar o amor verdadeiro ainda tão marcado por ressentimentos, tão marcado por dissabores, tão marcados pela indiferença, pela teimosia, pela
simples atenção, de fato, meus queridos irmãos, a nossa rebeldia, a nossa insistência em se prender às coisas que são passageiras, fúteis, desnecessárias, tem nos colocado no cenário que nós estamos hoje. Tem nos colocado nas aflições que experimentamos hoje. São dores vividas, não tratadas, que hoje ressurgem para nós das mais variadas formas. São sentimentos que brotam do nosso coração, sem que a gente consiga dizer do nascedouro. São dúvidas, incertezas ante o futuro, que nos tira a paz de espírito, que nos tira o sossego, uma sensação de abandono, de solidão, de fraqueza, que nos impede de alçar possibilidades novas. É como se a gente estivesse num momento da nossa vida em que estivéssemos deixando que as coisas que nos acontecem, que aparecem na nossa vida, fossem capazes de nos tirar o equilíbrio interior. E essa paz interior, esse equilíbrio, essa determinação, isso é muito interno, isso é muito de dentro de nós. O interessante é que as bases dessa estrutura de força, de coragem, de enfrentamento, elas estão dentro de nós. Elas estão latentes em nós. Porque todo o bem está em nós. A gente não tem que buscar isso fora de nós. Não, é dentro de nós. Do que nós trazemos na nossa estrutura como herdeiros de Deus, como filhos de Deus. Então, a palavra amorosa dos benfeitores espirituais, que ouvem as nossas angústias, que sentem da nossa dor, percebem, dessa nossa fragilidade, nos dramas mais profundos vividos na humanidade. Nesse momento tão peculiar da vida humana e do planeta Terra, em que as coisas estão fervilhando para a depuração necessária para um período melhor de história humana, de transformações necessárias. E é lógico que para a gente, enquanto espíritos em vida física, temporariamente nessa vida física, para todos nós, essa mensagem de transformação, ela virá marcada, meus irmãos, pelo ápice dessas situações conflituosas, porque elas tendem, de certo modo, a nos colocar no prumo novamente. Porque quem de nós se aproxima do Pai, se aproxima das coisas espirituais, se não tiver ainda nesse estágio em que nos encontramos, a amiga dor, que nos fragiliza,
e que nos faz perceber que as nossas atitudes, que a nossa insistência, que a nossa teimosia frente à ordem divina das coisas precisa ser modificada. Então, o assentamento dessa mensagem de amor que precisa tomar conta de todos nós encarnados, daqueles que estão sob os nossos, sob as nossas energias. Isso tudo precisa criar raízes. Então, a dor que nos visita, ela vem nesse momento crucial das nossas vidas como mais uma oportunidade de despertamento. E se nós formos fazer um panorama do comportamento humano, nós ainda percebemos, meus irmãos, o materialismo imperando sobre as coisas espirituais. O desamor e a indiferença corrompendo as melhores relações humanas, até aquelas que nasceram com bases no afeto. Os caminhos que buscamos na nossa trajetória não têm sido os melhores. Então a vida ela vem nesse desenho, nesse cenário, no entrelaçamento entre passado e presente, convidando-nos para a verdadeira estruturação das virtudes que devem balizar a nossa vida. E olha, meus queridos irmãos, quando a gente para pensar sobre essas coisas todas, nós entendemos que o bem é o melhor. Ainda, graças a Deus, nós nos tocamos com gestos de bondade que a gente fica sabendo, com demonstrações de afeto, de solidariedade, de humanização. A gente ainda consegue perceber a dor de alguns. A gente ainda consegue ter pessoas na Terra, encarnados, que despertam no nosso coração alegria, encantamento, que fazem brotar no nosso coração os melhores sentimentos. E a gente às vezes nem se dá conta do quanto a gente é capaz de amar, do quanto a gente é capaz de servir. Então a gente ainda, na verdade, a gente ainda não se conhece, a gente não tem noção das nossas potencialidades, de todo o bem que nós podemos fazer, porque a gente tramita tanto e insiste tanto no lado ruim das coisas, que a gente não consegue sair desse casulo que nós mesmos nos colocamos. E o convite da espiritualidade maior é para que justamente a gente consiga romper com esse ciclo de comportamento, de sentimento, de ideias, para que a gente possa, em sentindo esse nosso lado melhor, brotando dentro de nós, a gente se permitir ser feliz tanto quanto possível e cada vez mais alcançar
novos patamares de evolução, de progresso. E isso está ao alcance de todos nós. Isso é para todos nós, não tem uma seleção nisso. É de todos nós. Então é busca interior, não é? E a lição de hoje, ela vem tocada dessa emoção toda. Joana vem nos falar sobre isso. Ela vem fortalecer dentro do nosso coração os pequeninos gestos, as boas ações que nascem despretensiosamente em benefício dos outros. E dizer pra gente desse valor, do quanto isso é valoroso na nossa vida. Ela é a lição de número 22, intitulada Pensa Antes. Ela traz uma citação do Livro dos Médiuns, do capítulo 31, item 4, que diz assim: se Deus envia os espíritos a instruir os homens, é para que estes se esclareçam sobre os seus deveres. É para lhes mostrar o caminho por onde poderão abreviar suas provas e, consequentemente, apressar o seu progresso. Então a gente vê que os irmãos espirituais, a todo instante, eles tentam mostrar o nosso caminho, mas nenhum de nós veio para essa vida para desatenção. Então está no campo mesmo das nossas ações como deveres humanos, como cristãos, como espíritas, buscarmos a conduta acertada ante a vida. E é nisso que se encontra o verdadeiro caminho a ser percorrido. Jesus, nosso mestre e irmão querido, Jesus veio à Terra para cumprir com seu dever. E não se distanciou dessa meta, não se desviou. A sua conduta irreparável de consolação, mas também de preconização da verdade absoluta. Então é em Jesus que nós devemos buscar o entendimento dessas lições renovadoras para a nossa vida. Joana continua e ela inicia dizendo do nosso cansaço ante a vida, de que nós, nos momentos de labuta mesmo, a gente se questiona, né? Quando que eu vou parar com esse sofrimento? Quando que essa aflição toda vai ter um fim? Isso não vai acabar, né? Onde está a felicidade prometida? Aonde está o momento de refazimento? Aonde, né? Quando chegará para a Terra a melhor fase, que é essa, né? Como um planeta de regeneração. E a gente faz essas considerações entendendo que o que se vive hoje é forte demais, é difícil, é doloroso, né? Então Joana coloca que é comum, ela diz, em todos os lugares assistimos às convulsões da dor, do sofrimento, das angústias, né? A espiritualidade amiga reconhece que a humanidade é presente na Terra e essa comunidade de espíritos em torno da Terra forma um grupo de sofredores.
E a misericórdia deles é em nosso benefício, porque laboram constantemente em nosso favor, tentando enxugar nossas lágrimas, curar das nossas feridas, consolar-nos nas nossas dores. O trabalho deles é intenso. A nossa indiferença é que não percebe essa assistência. E às vezes nos dá a sensação de solidão, que não existe, que não é de fato, né? Aí ela continua assim: existem as lágrimas de saudade e a dor sob pesados fardos. São prantos que nascem da inquietação, da solidão que dilacera esperanças. É a fome que dói profundamente, a sensação de abandono, o descaso do homem sobre o homem. E aí, meus irmãos, a gente vê espíritos encarnados na Terra que não tem do lado deles o concurso do adulto, da pessoa que deveria zelar, porque descuidou dos seus deveres. São pais, são mães, são irmãos, são avós, são professores, são todas essas pessoas que passam pela vida dos outros, deixando ao relento, ao abandono, aqueles a quem deveria cuidar, zelar, proteger. Se por um lado a gente percebe a atitude descuidada, desatenta daqueles que reencarnaram com o dever de servir e não servem, a espiritualidade superior tenta suprir da forma que é possível essas lacunas. Então, quando a gente diz que nenhum de nós está sozinho, nós estamos colocando dessa assistência espiritual que não nos falta. Entretanto, nós vemos na Terra pessoas desvalidas de total atenção do próprio homem. São aqueles que estão jogados à mercê das coisas do mundo. Eles estão pelas calçadas, eles estão na prostituição, eles estão nos lixões tentando tirar a comida de cada dia. Eles estão desmaiando nas ruas por fome. Eles morrem pelo frio. São coisas mínimas da vida física que lhes falta. E nós estamos aqui, encarnados nesse planeta, nessas condições, nessa situação. Então, Joana fala aqui no texto dela que essa dor tramita por todos os cantos, por todos os lados. A proximidade do Natal, ela traz para a humanidade um sentimento também de maior flexibilidade dos sentimentos, aproximando os homens talvez um pouco mais do outro. Mas é certo que ao longo dessas vidas todas e dessas situações todas, muitos irmãos passam essa noite festiva aqui na Terra, em família, sozinhos, sem ter com quem conversar, sem ter uma mensagem de carinho, às vezes sem ter o que comer, sem ter onde ficar. São irmãos nossos. E se por um lado a gente pensa assim, mas é o passado e o presente que coadunam, então a dor de hoje tem sua matriz lá no passado. Ainda assim,
É nosso dever minimizar o sofrimento alheio. É nosso dever fazer pelo nosso irmão todo o bem possível. É nosso dever. Nós não somos juízes. Nós não temos que pensar desta forma, porque se estivéssemos na condição destes, estaríamos solicitando, sedentos de uma mão que nos fosse estendida. Então é desse olhar fraterno que vai nascer o melhor de nós. A indiferença que nos caracteriza é que rouba da gente os melhores sentimentos que nascem da fraternidade cristã. Joana continua: há enfermidades e limitações que produzem total desespero. Sabemos disso. No entanto, desde muito, com o Evangelho de Jesus, surgiu a madrugada feliz para o espírito humano. Porque, meus irmãos, Jesus vem falar para nós da mensagem de esperança. Meus irmãos, a gente precisa enxergar a passagem do Cristo para nós como uma mensagem de luz nas nossas vidas. Quando a gente ouve as histórias de que Jesus fez o cego enxergar, a gente tem que perceber que a cegueira está em nós e que é Jesus que vai tirar isso da gente. Nós não temos, às vezes, a cegueira física, mas a cegueira espiritual é Jesus que vai tirar. Se Jesus lá, como a gente ouviu, né, curou lá e fez andar os paralíticos, não é só aquele paralítico de lá que ele cuidou, não. Jesus está tentando curar a nossa paralisia, porque a gente ainda está preso às cadeiras da indiferença, do desamor. Então Jesus está nos convidando a andar ao encontro dele, na pessoa do nosso próximo. Essa é a mensagem de Jesus. Quando Jesus curou os leprosos, Jesus estava curando não só as feridas físicas, porque toda doença, toda ferida da alma, Jesus está curando as nossas feridas. Ele está dizendo para nós, para todos nós, você tem feridas aí, que brotam, que crescem, e vem para mim, que eu te aliviarei. Jesus é esse irmão maior das nossas vidas. Então, a mensagem de Jesus, quando Joana de Ângeles diz aqui que a vinda de Jesus descortinou para a gente a esperança nesse sentido, que nós perduraremos na dor que nos caracteriza a caminhada, enquanto nós insistirmos que a solução, o caminho está nele. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vai ser feliz senão por mim, ninguém vai experimentar paz senão por mim, ninguém vai estar em equilíbrio senão por mim. É isso, né? Joana continua: essas horas de amargura pertencem às criaturas que estão embrulhadas nos mantos sombrios da morte. Enxerga essa vida plena de transformação, de vitória, de crescimento. Está preso ali às amarguras, às tristezas, à dor. Para os que já enxergam os clarões do céu, essa amargura presente é apenas um acidente do caminho. Com Jesus nasceu a verdadeira oportunidade de sermos felizes e, consequentemente, adquirir a libertação. É necessário desfazer os laços que atam o homem aos pesados fardos
libertando o espírito para realizações mais elevadas. Olha a mensagem dela aqui. Olha o que ela está dizendo para nós aqui. Quem cria as amarras somos nós mesmos. Nossa, a gente precisa jogar para trás essas coisas todas que nos fazem sofrer tanto, que nos fazem ficar tão amargurados, tão angustiados, tão sofridos. Meu Deus, a gente precisa, meus irmãos, vencer a nós mesmos nessa busca, para a gente poder respirar melhor, para a gente poder caminhar mais resoluto, para a gente trazer no nosso semblante a mensagem da verdadeira vitória espiritual sobre nós próprios. Permitir que as coisas nos limitem é sermos vitoriosos sobre nós próprios, sem dúvida. Ela continua, muitas lutas se desdobrarão ainda antes que possam descansar. Ela está dizendo assim, esse estado, né, que nos caracteriza de desalento, de cansaço, parece que de improdutividade. Isso ainda exige da gente muito esforço, muita entrega, muita luta. Ela diz, milênios de treva demoram-se na esteira do já feito, porque a gente não consegue voltar no passado e fazer diferente do que a gente fez lá, mas a gente pode fazer diferente hoje para preparar um futuro melhor, construir um novo percurso de vida, de história. Isso é possível, não é? Ela diz aqui, ó, é imperioso uma resolução robusta para poupar uma desistência danosa. E aí ela fala das pessoas que estão... Ela pega aqui algumas analogias de exemplos, né, de profissionais que são cuidadosos, zelosos, e que quando são cuidadosos e zelosos, tomam atitudes ponderadas, reflexivas, no intuito de obter melhores resultados. É como se ela estivesse dizendo para nós assim, é preciso parar e pensar dentro daquilo que nos compete fazer, o que seria melhor fazermos para obtermos melhores resultados. Então, se a gente segue a vida uma hora após outra, um dia após outro, uma semana após outra, um mês após outro, sem pararmos para o processo reflexivo das nossas decisões, das nossas ações, a gente não consegue obter resultados favoráveis. A ponderabilidade, a assertividade, o pensamento construído na análise perfeita, reflexiva e com intuitos morais, espirituais, é que vão nos dar condições de avançarmos. Aí ela cita aqui, por exemplo, ela coloca, olha, o agricultor inteligente, antes da sementeira, estuda a possibilidade do solo. Ou seja, ele não chega lá plantando, né, sem pensar naquilo, ele está preparado, essa terra está boa para o arado, está preparada para o plantio, faz uma reflexão sobre o cenário presente para poder atuar. Ela coloca, o artífice hábil precede o trabalho de um exame dos recursos de que ele dispõe para a execução da obra. Então, pegando ali o agricultor, então olha o cenário, vê as coisas, mas eu tenho material para fazer isso, eu tenho condições de fazer o que eu desejo, eu tenho um projeto de trabalho a ser executado, eu tenho tudo que eu preciso para executar aquilo ali, o que é que me falta, o que é que eu preciso me fortalecer. Ela fala, o professor capaz
antecede às aulas com testes de capacidade para melhor seleção e aproveitamento dos alunos. Então, se ele quer que de fato os seus alunos aprendam, ele precisa conhecer melhor esses alunos, ele precisa entender se a forma como ele vai levar aquela mensagem, a proposta pedagógica, didática dele vai ser a mais acertada para que tenha resultado. Então, ela está dando exemplo para nós aqui de situações em que, para se obter resultados favoráveis, é preciso refletir sobre, coisa que a gente geralmente não faz na nossa vida. Então a gente vai se deixando levar pelo campo das emoções. Ah, fiquei irritado, falei, fiquei nervoso, falei, fiquei aborrecido, chorei, não comi, não dormi. Não... A gente vai assim, sem parar para pensar, né? Por que eu me irritei tanto com aquilo? Que outra resposta eu poderia ter dado naquela situação? Né? Diante de um cenário desse de vida, que eu estou vivendo ali um problema, uma dificuldade familiar, qual vai ser a melhor atitude? Se eu desejo resolver o problema, e se o problema é possível de solução, como que eu vou agir naquele sentido ali? Qual a melhor atitude a ser tomada? Ela está dizendo para nós, pensa antes. Né? Tá aqui o título, pensa antes, pensa. Reflita. A capacidade de pensar é nossa. Então a gente precisa buscar isso e solicitar a intercessão dos benfeitores espirituais, porque eles vêm ao nosso socorro. Nós não estamos sozinhos, não é? Ela continua: o arquiteto prudente visita o terreno e estuda-o em gráficos para apresentar depois os projetos da construção. Olha que exemplos que Joana de Ângeles está dando para gente. Ela está falando para gente assim mesmo: vocês estão tocando a vida aí como quer, e estão somando dificuldades, erros, e não estão conseguindo respirar. Né? As doenças vão surgir, o sofrimento vai perdurar, e é isso. Nós estamos querendo isso, nós estamos buscando isso. Quem procura, acha, não é? Como dizem aí os antigos, acha com fartura, não é verdade? Aí ela diz aqui, ó: ninguém se candidata às tarefas maiores sem experiência nos serviços menores. Então pensa nos pequenos detalhes para conseguir atingir algo melhor e maior. Nada se realiza em profundidade sem os cuidados que são essenciais. Êxito exige reflexão, né, meus irmãos? Joana está colocando isso para nós. Nos processos evolutivos da alma encarnada, a intenção precede a ação. Então, por exemplo, a intenção precede a ação. O que a gente quer de fato? A gente quer perdurar aquela pendenga, quer dizer, o nosso orgulho é tão grande que a gente só quer fazer que a nossa palavra seja a última, a gente não dá um passo atrás, a gente não se abre para entender e compreender o outro. Essas situações que ela está nos colocando aqui. Se a gente quer se livrar de determinada doença moral, espiritual, física, o que a gente está fazendo para isso? Se a gente não fizer nada, nada acontece. Se a gente continuar agindo da mesma forma em todas as situações, os resultados serão os mesmos. Para ter outros resultados é preciso fazer diferente, ver o que vai dar, não é? Então, se o fazer diferente é com Jesus, o resultado será melhor, com certeza. Ela continua: importa não esmorecer. Recorda que há muito o Senhor nos aguarda, precedendo-nos os impulsos de renovação com o próprio sacrifício. Busca iluminar-te
com a mensagem do seu exemplo, do exemplo de Jesus, fixando-lhe os ensinamentos no recesso do ser, partilhando as lutas e gastando o corpo na faina, ou seja, no trabalho de produzir e realizar para se tornar digno de que o Mestre renasça no seu coração, livre dos percalços, das dores. Jesus nascerá vitorioso nos nossos corações se nós o trouxermos para a nossa linha de pensamento e de amor. Olha que mensagem belíssima da noite de hoje. Que Jesus possa, meus irmãos, nos inspirar. Final de ano está chegando, a gente faz um balanço geral, vamos aproveitar que já estamos mais suscetíveis a isso e vamos buscar essas reflexões. Que Jesus possa habitar nos nossos corações com todo o amor que Ele é portador, que a gente se sinta tão agraciado por essa luz, por esse afeto, que nos sintamos motivados a amar também. Muita paz em seus corações, luz na vida de todos nós. Que a semana seja de muito trabalho no bem, muita alegria, muita fé, esperança, e sejamos capazes de vencer as nossas limitações, porque Deus espera o melhor de nós. Até semana que vem. Fiquem com Deus.